Em todo ano de eleição, começa a pipocar pesquisas com as intenções de voto dos eleitores. Mas como são escolhidos os entrevistados dessas pesquisas? Como elas conseguem representar toda a população? O que significa margem de erro e intervalo de confiança? Fizemos este vídeo para entender como são feitas as pesquisas eleitorais. Perguntar para todos os mais de 140 milhões de eleitores brasileiros as suas opiniões seria um processo muito demorado e caro. Por isso, as pesquisas eleitorais entrevistam um grupo de pessoas escolhidas aleatoriamente. Na hora de selecionar os entrevistados, é levado em conta algumas características da população para que todos os eleitores sejam representados. Por exemplo, as mulheres correspondem a 52% da população brasileira. Logo, uma pesquisa eleitoral não pode ter 70% dos entrevistados do gênero masculino e 30% do gênero feminino. A legislação eleitoral exige que outras características da população sejam consideradas durante as entrevistas, como idade, grau de instrução e nível econômico. Se uma pesquisa é feita apenas com pessoas de alto poder aquisitivo, o candidato X pode acabar liderando as intenções de voto, mas essa não será a melhor representação da realidade. Isso porque o número de eleitores com baixo poder aquisitivo é muito superior, e essas pessoas podem tender a votar no candidato Y. Incluir esse grupo de eleitores pode mudar o resultado da pesquisa, e o candidato X, que estava em primeiro lugar, pode perder posições entre os outros candidatos. Essa preocupação com a diversidade dos eleitores é o que diferencia as pesquisas das enquetes. Então, quando o pesquisador vai a campo, ele já tem um plano de cota que ele tem que seguir. Então, ele sabe a quantidade de homens e mulheres, por idade, por escolaridade, renda. Então, ele tem todo esse perfil e o sistema que a gente utiliza, por ele ser um sistema eletrônico, ele impede que o pesquisador entreviste mais homens do que mulheres ou mais mulheres do que homens. Se uma pessoa abrir uma enquete na sua rede social e perguntar em qual candidato seus amigos vão votar, o resultado pode ser diferente das pesquisas eleitorais. Da mesma forma, entrevistar pessoas aleatórias na rua sem se preocupar com as características de quem está sendo ouvido também pode trazer um resultado distante do apurado pelas urnas. Isso ocorre porque as enquetes, ao contrário das pesquisas, não têm rigor científico e não representam todo o eleitorado. Como as pesquisas amostrais não entrevistam todas as pessoas que compõem a população, os resultados podem sofrer distorções. Para isso, existe um intervalo de confiança, que nas pesquisas eleitorais costuma ser de 95%. Isso significa que se a mesma pesquisa for feita 100 vezes com entrevistados diferentes, o resultado será o mesmo em 95 vezes. Além disso, também significa que a margem de erro é de 5 pontos percentuais, sendo 2,5 para mais e 2,5 para menos. Caso uma pesquisa com essa margem diga que determinado candidato aparece com 50% das intenções de voto, significa que esse resultado pode variar entre 47,5% e 52,5%. Os cálculos da margem de erro e do intervalo de confiança são feitos usando fórmulas matemáticas. Quanto mais pessoas forem entrevistadas, menor será a margem de erro. Porém, a partir de um determinado número de entrevistados, a margem de erro costuma variar muito pouco. É por isso que as pesquisas eleitorais para presidente costumam ser feitas com cerca de 2.000 eleitores. A pesquisa é um retrato do momento, ela mostra a tendência e o comportamento. E isso pode variar, né? O eleitor ele foi pesquisado hoje, surgiu um fato e pode variar. Amanhã a opinião dele, né? A decisão, a opção de voto dele. Então, a margem de erro é para dar segurança no resultado das pesquisas, né? Que pode variar para mais ou para menos. No Pra Entender, nós aprofundamos os assuntos relevantes para o seu dia a dia com uma linguagem mais didática. Para mais vídeos como este, siga o Estado de Minas nas redes sociais e acesse o nosso canal em m.com.br/praentender.